Salve galera do bem, eu sou Silva Rumim e no vídeo de hoje nós vamos dar uma dica de leitura falando sobre um dos maiores épicos da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Vamos lá? Bom, resumindo um pouco a obra, ela é narrada em primeira pessoa por um personagem bem enigmático chamado Riobaldo, e basicamente retrata a história de conflito entre jagunços que ocorre no sertão. Não tem um ponto de referência específico do local em que se dá. Em alguns momentos fala-se de Minas Gerais, outros da Bahia e até em alguns lugares de Goiás. Mas basicamente a história se passa no sertão brasileiro e tem como pano de fundo a jagunçagem. Há três fases bem delimitadas nesses conflitos. A primeira fase é um confronto entre os homens do Zé Bebelo e os homens do Joca Ramiro. Nesse primeiro momento, o Riobaldo, que é o narrador da história, ele está no bando do Zé Bebelo e resolve passar para o bando do Joca Ramiro. O conflito termina com o Zé Bebelo sendo derrotado e o Joca Ramiro, num julgamento, exila ele lá para o Goiás para ele se distanciar daquela região. O que acontece é que nesse julgamento, dois jagunços ali, meio capitães do Joca Ramiro, eles discordam dessa decisão. Eles acham que o Joca Ramiro deveria matar o Zé Bebelo. E posteriormente, esses dois se voltam contra o Joca Ramiro e acabam matando ele pelas costas, deflagrando então uma segunda fase nesse conflito, que é a fase pela vingança da morte de Joca Ramiro. A terceira fase, ela acontece quando o Riobaldo torna-se o chefe do bando e consegue se vingar da morte de Joca Ramiro. Dito isso, eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos que eu reputo interessante na obra e que talvez pode despertar maior interesse de quem está vendo esse vídeo. O primeiro ponto é a linguagem. Muito embora todo professor de literatura fale que é muito difícil a compreensão do livro, eu achei bem menos dificultoso do que diziam, porque você muitas vezes não consegue entender o que está sendo dito palavra a palavra, mas a interpretação de texto da frase, não é difícil. Existe uma certa sonoridade quase poética no que ele escreve e você consegue tranquilamente fazer a interpretação de texto, contextualizar a cena, os personagens e o que está acontecendo. Então, se alguém te disse que era muito difícil, não caia nessa, apenas leia com um pouco mais de atenção, principalmente ali as primeiras páginas é um pouco mais dificultoso, talvez até para ambientar o leitor com o linguajar. Mas depois a história ela começa a se tornar mais densa e atrai a sua atenção de modo que você não consegue parar de ler. Outro ponto relevante para ser abordado é que esqueça a história de bem e de mal na história. Não existe delimitação de bem e de mal. Todos são bons e ruins ao mesmo tempo. Nós estamos falando de uma história narrada sobre a perspectiva de um jagunço que é capaz das maiores atrocidades e ao mesmo tempo das maiores bondades. Então, por exemplo, tem o personagem do próprio Joca Ramiro. Ele é uma pessoa emblemática dentro do sertão, muito respeitado, com fama de ser muito justo. Os outros jagunços tinham muito respeito por ele. Tanto que a sua morte ensejou uma guerra por vingança. Mas ao mesmo tempo não se pode deixar de ver que ele é um jagunço e sob sua liderança as maiores atrocidades eram cometidas e deixa-se ali muito claro, estupros, saques, chantagens. Então assim, não tem bem e mal, não tem mocinho, não tem bandido, todo mundo ali ruim e bom ao mesmo tempo. O terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar, e talvez seja o ponto mais emblemático da obra, é a questão do assunto pacto com o diabo. Sim, porque o tempo inteiro o Riobaldo ele se vê diante dessa questão. O diabo existe? É possível fazer um pacto? Um desses que matou o Joca Ramiro,
ele era reconhecidamente um cara que tinha pacto com o diabo. Ele dizia que tinha pacto com o diabo, por isso ele era uma pessoa extremamente agressiva, ele era uma pessoa extremamente temida. Então, o Riobaldo ele se vê o tempo inteiro confrontado com isso. Existe essa possibilidade? O diabo realmente existe? Até que numa situação ele resolve fazer esse pacto com o diabo, fazendo aquilo que os costumes diziam que se fazia. Ele foi para uma encruzilhada, invocou o diabo, se ofereceu em pacto e curiosamente não teve resposta, não aconteceu nada. Agora, um ponto interessante nessa questão do pacto com o diabo, que eu acho que me chamou muita atenção, é que o comportamento do Riobaldo durante todo o decorrer da história, antes dessa questão do pacto, ele era uma pessoa que ele estava sempre em conflito, porque a despeito dele ser um cara muito bom, um jagunço muito bom, que atirava muito bem, e inclusive teve até a oportunidade de liderar o bando, ele tinha muito medo. Então sempre no limiar onde ele tinha que agir, ele se retraía por conta do medo. E depois do pacto, toda vez que ele se via nesses confrontos, ele imaginava, é o diabo me tentando, é o diabo tentando. Ele ia lá e ele agia, e nisso ele foi se tornando uma pessoa cada vez mais importante dentro do bando e acabou assumindo a chefia do bando, mudando até o nome de Riobaldo para Urutu Branco. Então, se há algo que me chamou a atenção nessa questão do pacto e da questão do diabo, foi que não tem certeza se ele fez ou não o pacto. Ele não tem essa certeza e termina o livro com essa incerteza, mas essa questão do pacto fez com que ele se tornasse uma pessoa extremamente agressiva, não sei se seria essa palavra, uma pessoa mais proativa dentro daquele objetivo que o bando estava no momento, que seria a vingança de Joca Ramiro. E de fato ele conseguiu. Eles estavam com muita dificuldade de levar esse intento ao termo, e depois desse pacto ele assume o bando, ele vai lá, faz, acontece. Então a grande questão é, foi o diabo ou foi ele achando que era o diabo e fez ele enfrentar os seus medos e se tornar a pessoa que ele se tornou, o Urutu Branco? Agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o grande plot twist duplo carpado da obra. Grande Sertão Veredas foi publicado em 1956, mas se fosse publicado hoje, com certeza receberia uma tarjinha de LGBTQ+. Por quê? Por conta do amor de Riobaldo por Diadorim. E quem é Diadorim? Bom, dentro ali, no começo da história, o Riobaldo ele conta a história de um menino de olhos verdes, muito bonito, que ele conhece quando criança, e ele nunca esqueceu esse menino. Então logo ali na primeira fase, que ele está no bando do Zé Bedelo, acontece que ele decide fugir daquele bando, ele encontra alguns jagunços do bando de Joca Ramiro. E quem ele reencontra muitos anos depois? Sim, o garoto de olhos verdes que ele conheceu quando criança e que ele só então fica sabendo que se chama Reinaldo. E Reinaldo é do bando de Joca Ramiro e ele decide ir atrás do Reinaldo. E depois o Reinaldo acaba confidenciando que seu nome verdadeiro é Diadorim. É interessante porque quem assistiu a minissérie que a Globo filmou sabe que quem foi escalado para fazer Diadorim foi a Bruna Lombardi, então sabe que Diadorim na verdade é uma mulher. Mas o livro inteiro, desde o momento que ele conheceu Diadorim como criança até o final da vida de Diadorim, ele sabia que Diadorim era homem, para ele Diadorim era homem. E ele se vê nesse conflito interior muito grande. Ele sabe que ele ama um homem. Muitas vezes ele sente asco de si mesmo, mas ele não consegue fugir do encanto dos olhos verdes de Diadorim. E é uma coisa complexa. Imagine vocês, dois jagunços que se amam, né? E havia momentos de muita proximidade, mas ao mesmo tempo repulsão entre eles, porque era algo inimaginável, né? Mas ele sabia que ele amava Diadorim e por mais que ele lutasse, ele sabia que ele tinha aquele sentimento muito grande dentro dele.
Ele só fica sabendo que Diadorim é mulher quando Diadorim, no fim do livro, né, morre. E aí, por conta do amor que ele tem, do respeito, diferentemente dos outros irmãos, decide dar um enterro mais digno a Diadorim. E ao vesti-lo, ao limpar seu corpo, descobre que era mulher. E é interessante que pensar que ele amava tanto esse homem, que depois descobriu ser mulher, fique bem claro, que o que levou ele realmente a entrar para a jagunçagem foi de não conseguir ficar longe do Diadorim. E o que fez ele sair da jagunçagem foi a morte de Diadorim. Pessoal, eu particularmente me surpreendi muito com o Grande Sertão Veredas, porque eu não achei que fosse tão bom, eu não achei que fosse tão fácil lê-lo, por conta de toda a fama que o livro tem. Gostei muito da linguagem, gostei muito da forma como foi abordado. Acho realmente, concordo com quem fala que é um épico, realmente é um grande épico. E eu espero que vocês se interessem em ler e que gostem da leitura. Um beijo e até a próxima!